Pegue algumas ripas de madeira para aumentar o espaço de armazenamento do seu banheiro em alguns passos fáceis. Eu cortei 4 sarrafos de 2 por 2 com 6 pés cada. Cortei 6 com 19 polegadas e cortei outras 6 com 4 polegadas cada. Lixei todas as tábuas e depois usei meu gabarito Kreg para fazer furos de bolso em cada lado das menores ripas de madeira. Prende as tábuas de 4 polegadas nas tábuas de 19 polegadas com parafusos de bolso e cola para madeira para formar um retângulo. Repeti esse processo mais 2 vezes para ficar com 3 retângulos. Marquei 2 polegadas a partir do topo de cada ripa de 6 pés e usei uma broca escariadora para pré-perfurar a ripa longa no quadro retangular. Preenchi os furos dos parafusos com massa para madeira apenas na parte da frente e lixei o excesso até ficar liso depois de seco. Limpei e pintei a estrutura com a cor Wrought Iron da Benjamin Moore. Enquanto isso secava, lixei as tábuas de cedro de 1 por 6, cortei-as no tamanho certo e selei com 2 demãos de poliuretano. Usei uma pistola de pregos para fixar as tábuas de cedro no topo de cada base retangular e deslizei a prateleira sobre o meu vaso sanitário para criar uma solução de armazenamento para o banheiro moderna e funcional. Eu simplesmente amei como isso ficou e pode ser totalmente personalizado para o seu banheiro. Se o seu banheiro está ultrapassado, eu tenho o DIY perfeito que vai transformar completamente o ambiente. Certo, vamos colocar papel de parede nesse cantinho do banheiro. E eu comprei meu papel de parede na Rocky Mountain Decals. Você precisa garantir que a parte de cima fique realmente no topo. E tem 1 e 2. Estamos reformando todas as áreas do nosso banheiro, mas você pode facilmente fazer só essas 2 coisas e ainda assim vai causar um grande impacto. Eu coloquei papel de parede na parede atrás do nosso vaso sanitário. Primeiro, comecei pelo canto superior. Você vai querer colocar o papel de parede um pouco acima e um pouco mais à esquerda, para sobrar um pouco. Você pode cortar o excesso, não se preocupe. Eu só vou puxando o papel protetor um pouquinho enquanto vou aplicando. É melhor deixar uma sobreposição e depois aparar, porque se você tem uma casa antiga como a nossa, é bem provável que as paredes não sejam perfeitamente retas e não vai alinhar certinho. Eu adoro ter retalhos. Enquanto eu ia puxando para baixo, usei a espátula de papel de parede para alisar tudo. Continuei descendo devagar pela parede, trabalhando com cuidado e sempre alisando o papel de parede. Eu cortei o excesso na parte de baixo e depois usei uma espátula de drywall pressionando no canto e passei o estilete ao longo da borda para tirar o excesso. Ficou muito bom. Isso criou uma borda bem reta. A segunda coisa que fiz foi adicionar uma prateleira flutuante, e eu usei sarrafos de 5 por 5 centímetros, fixando um na parede de trás, nos montantes da parede, e depois prendi 2 pedaços pequenos nas laterais da parede. Mas não havia montantes no local, então precisei instalar buchas de drywall primeiro. Prendi os cantos de trás nos sarrafos de 5 por 5 centímetros de trás. Adicionei um pequeno pedaço na frente, certificando-me de que tudo estava nivelado. Depois, medi e cortei algumas tábuas de cedro e coloquei uma em cima e outra embaixo. Usei cola e uma pistola de pregos para fixá-las, e depois usei outro pedaço de cedro para a frente. Usei adesivo de construção e prendi com fita crepe para que ficasse no lugar. Depois que estava seco, removi a fita crepe, mas não queria nenhum furo de prego na frente, porque queria que parecesse uma única tábua grande. Apliquei 2 demãos de poliuretano transparente nas tábuas, e esses são meus 2 passos: papel de parede e uma prateleira flutuante que usei para transformar completamente esse cantinho do vaso sanitário no meu banheiro. Eu queria dar um destaque para essa parede atrás do vaso sanitário sem gastar dinheiro. Recentemente, trocamos o piso e eu tinha uma caixa de piso vinílico de luxo sobrando, então pensei que poderia criar uma parede de destaque criativa e fácil. A parede era um pouco mais larga do que o tamanho de uma régua vinílica. A régua de vinil media 36 polegadas, então eu sabia que precisaria adicionar peças de acabamento nas bordas. As peças de acabamento ajudariam a cobrir as bordas do piso e dar um acabamento bonito. Comecei com a primeira régua no topo da parede. Eu me certifiquei de que ela estava nivelada. Era importante não apenas encostar na parte de cima do teto, porque às vezes o teto não está perfeitamente reto, e é melhor garantir que a régua esteja nivelada. Se necessário, você sempre pode voltar e preencher qualquer espaço que sobrar no topo com acabamento. O motivo de eu ter começado pelo topo foi porque pensei que, se tivesse algum problema no final da instalação, como precisar cortar a largura de uma régua no final, isso seria feito na parte de baixo da parede, onde o vaso sanitário ajudaria a cobrir qualquer imperfeição. Foi fácil fixar as réguas usando a pistola de pregos. As peças de piso vinílico de luxo usam um sistema de encaixe clique, então eu só precisava garantir que o lado da lingueta da peça estivesse voltado para baixo. Isso me permitiu encaixar a próxima peça.
Continue encaixando as peças e fixando-as com a pistola de pregos. Na parte de baixo, cortei a tábua para que ela não interferisse na tubulação de água. A parede estava ficando ótima, mas eu precisava trabalhar nas peças de acabamento no final. Medi a peça de acabamento e cortei no tamanho certo. Ela era branca, mas eu queria deixar o banheiro com um visual mais rústico e industrial, então usei um pouco de tinta preta que sobrou. Ficou ótimo, mas precisava ser mais funcional. Como havia materiais sobrando por aqui nessa reforma do apartamento em que eu estava trabalhando, consegui facilmente encontrar um pedaço de madeira que sobrou. Era uma peça de 1x4. Comprei alguns suportes em L e prendi eles nas peças de 1x4. Depois, coloquei essas peças onde eu queria na parede, certifiquei-me de que estavam niveladas e as prendi. Não foi difícil parafusar o piso vinílico na parede. Eu não pretendia colocar nada pesado nessas prateleiras, mas se você for colocar, talvez queira garantir que está parafusando em um montante da parede. As duas prateleiras ficaram ótimas e agora adicionei alguns toques decorativos e pequenos itens que eu queria no banheiro. E aqui está o resultado final. O custo para mim foi de menos de $10, já que eu tinha a caixa de piso e a madeira para as prateleiras que pude usar. Acordei tão inspirada para fazer um projeto de um dia que fui até a minha garagem e peguei algumas tábuas de 1x4. Cortei 2 tábuas de 30 polegadas e 4 tábuas de 18,5 polegadas. Eu queria que essa pequena estante que eu estava construindo tivesse 30 polegadas de altura e 20 polegadas de largura. Eu colei com cola de madeira e preguei tudo junto, deixando 9 polegadas de espaço para cada prateleira. Depois fui até a Lowe's em busca de um pedaço bonito de moldura que me lembrasse uma moldura de quadro antiga. Então eu trouxe essas peças para casa e cortei no tamanho certo. Eu queria garantir que aquela peça de moldura mais grossa ficasse alinhada com a borda interna da estante que eu construí. Também fiz cortes em ângulo nas bordas para que tudo se encontrasse a 45 graus e ficasse parecendo uma moldura de quadro. Eu preenchi os cantos e os buracos dos pregos com massa para madeira, dei uma limpada nisso, então peguei algumas meias canas para usar como barras para as prateleiras. Colei elas e depois que secou, pintei com spray na cor bronze champanhe da Rust Oleum. Eu passei 2 demãos só para cobrir bem aquele acabamento, e quando secou, levei para o andar de cima, pendurei na parede, peguei algumas coisas pela casa e objetos que sobraram do banheiro para decorar. Isso deixou tudo mais harmonioso. Mas a melhor parte desse projeto é que você pode personalizar totalmente do jeito que quiser. Você pode escolher o seu próprio acabamento, pode escolher suas cores, pode mudar o tamanho, o formato. Realmente fazer desse projeto algo só seu. Então espero que você tente e me conte se fizer. Hoje eu vou mostrar como $35 em azulejos podem transformar o seu banheiro, e não é do jeito que você imagina. Nós não vamos colocar os azulejos no chão. Na verdade, você vai renovar o seu espelho. Eu tinha visto esse azulejo hexagonal em mosaico que eu amei, então comprei várias folhas e comecei a trabalhar com ele. Eu removi os azulejos da folha de suporte do mosaico. O motivo de eu ter removido eles, ao invés de usar direto na folha, é que a própria folha já tem espaçamento onde normalmente iria o rejunte. Mas eu definitivamente não quero colocar nenhum rejunte nesse projeto. Eu só quero colocar os azulejos bem juntinhos, um ao lado do outro, para criar um desenho contínuo. Eu coloquei liquid nails na parte de trás dos azulejos e comecei a fixá-los no espelho. Primeiro, fiz uma fileira na parte de baixo e não me preocupei com os suportes do espelho. Eu usei suportes de espelho planos e trabalhei diretamente por cima deles. Só coloquei um pouco mais de liquid nails nas peças que iam por cima dos suportes, para que fixassem bem. Depois, coloquei uma segunda fileira de azulejos e, em seguida, comecei a subir pelas laterais do espelho. Alguns azulejos escorregaram um pouco, e quando isso aconteceu, comecei a colocar fita adesiva conforme necessário. Também fui alternando entre trabalhar no lado esquerdo e no lado direito, só para dar um tempo para o liquid nail secar um pouco. Levei cerca de 45 minutos para colocar os azulejos em volta de todo o espelho. No dia seguinte, removi a fita e adorei como está começando a ficar. No entanto, ainda há algumas coisas que precisam ser feitas. Tem um pouco de liquid nails que eu acidentalmente deixei na frente de alguns azulejos, então precisei remover isso para que os azulejos ficassem bonitos. Eu usei solvente mineral em um papel toalha, o que realmente removeu a cola líquida, mas acabou deixando resíduos do papel toalha, então eu não recomendo isso. Eu tive que trocar por um pano sem fiapos, e isso funcionou muito melhor. Então, comprei um selante preto e apliquei ao longo das bordas. Eu sei que isso parece uma bagunça enorme no começo, mas confie em mim. Depois que eu apliquei a calafetagem, limpei usando o pano sem fiapos com solvente mineral. Basicamente foi isso. Foi um projeto rápido e fácil, que me tomou algumas horas em uma noite e mais algumas horas no dia seguinte, e fez uma transformação enorme nesse banheiro por apenas $44. Espero que isso tenha te inspirado a comprar seu azulejo de mosaico favorito e adicioná-lo ao seu espelho para dar uma renovada no seu banheiro. Obrigada por assistir ao Home Talk e até a próxima!